Na verdade, todas as vezes que a visitei, olhei e perscrutei a ver se conseguia entendê-la. Andei sempre à roda e sempre à roda da mesma força polarizadora, a estrela. Como aquelas divindades ciosas que não consentem adoração a mais nenhum poder. Só fascinado por ela, o peregrino é capaz de caminhar e perceber. Mas não contente com essa marca etimológica que lhe submete os domínios, do seu trono de majestade, a esfinge de pedra exige a atenção inteira. Alta, imensa, enigmática. A sua presença física é logo uma obsessão. Mas junta-se à perturbante realidade uma certeza ainda mais viva: a de todas as verdades locais emanarem dela. Há rios na beira? Descem da estrela. Há queijo na beira? Faz-se na estrela. Há roupa na beira? Desce na estrela. Há vento na beira? Sopra-o a estrela. Há energia elétrica na beira? Gera-se na estrela. Tudo se cria nela, tudo mergulha as raízes no seu largo e materno seio. Ela comanda, bafeja, castiga e redime. Gelada e carrancuda, cresta o que nasce sem a sua bênção, quente e desanuviada. A vida à sua volta abrolha e floresce. A viagem que vamos iniciar faz parte de um conjunto de outros roteiros que o Centro de Estudos Ibéricos tem vindo a promover nas duas últimas décadas no âmbito do curso de verão. A intemporalidade destes itinerários não reside apenas na sua identificação com os territórios, mas porque se podem realizar em qualquer momento, em todas as épocas do ano, por motivos distintos e com igual proveito. A viagem e o trabalho de campo são indissociáveis dos cursos de verão, são a sua imagem de marca, assumidos como componentes pedagógicas imprescindíveis deste projeto peculiar anual de extensão e formação que leva 20 anos de existência. Os objetivos do curso de verão e destas viagens estão alinhados com os 3 pilares que orientam a missão do SEI: conhecimento, cultura, cooperação. Os temas propostos a abordar vão variando em cada curso, acabando por serem apresentados e debatidos enquanto se deambula pelo território, à semelhança do ensino peripatético na acessão etimológica que é atribuída à expressão. Peripatético era para os gregos o ambulante, o itinerante, sentido que se generalizou aos discípulos de Aristóteles pelo hábito que o filósofo tinha de ensinar ao ar livre, caminhando enquanto lia e dava as suas preleções. O curso de verão e as viagens previstas a realizar em 2020 sofreram alterações devido à conjuntura que vivemos. Neste ano de ruptura, em que a pandemia veio alterar o nosso modo de vida, de estar no mundo e de nos relacionarmos com os outros. A opção de manter o curso de verão e as respectivas viagens noutro formato, recorrendo à modalidade virtual, decorre da necessidade de não defraudar ainda mais as expectativas dos que, para manterem o espírito do curso de verão como local de reencontro, como espaço de afeto, troca e partilha de conhecimento. A rota ibérica que vamos iniciar obedece ao lema de sempre: andar, ver, conhecer. O trabalho de campo inerente a cada uma das rotas é uma ferramenta eficaz para promover a literacia do território, porque tais itinerários não se resumem à mera contemplação do património natural, material e intangível,
histórica e cultural, mas a estimular a leitura e a interpretação das dinâmicas das paisagens e a captar os sinais que o homem nelas continua a inscrever. A rota é um convite a visitar lugares de referência, a conhecer a ampla variedade de recursos endógenos dispersos num território que se caracteriza por uma inequívoca debilidade estrutural, demográfica, económica, social, etc., que a baixa autoestima não ajuda a reverter. A opção por estes territórios não deixa de ser, por isso, um compromisso para com os territórios mais olvidados, um gesto solidário para com os espaços mais débeis, encravados, como são os de montanha, ou mais longínquos, como os localizados nas margens adjacentes aos dois lados da fronteira da raia ibérica central. Neste contexto, a Serra da Estrela impõe-se como um destino natural, se levarmos em consideração que a montanha foi um dos temas escolhidos para nortear uma das expedições deste ano. Observada no mapa, a Serra da Estrela flanqueia e literalmente culmina o eixo científico e cultural que é estruturado pelas universidades e pelas cidades de Coimbra, Guarda, Salamanca, itinerário que pode assumir com propriedade a designação de roteiro Miguel do Unamuno e Colaco Lourenço, nomes e referências e mentores incontornáveis do seio. A serra, as suas paisagens, as várias vertentes do seu património e a evolução da ocupação humana irão ditar os pontos de observação e os lugares de paragem para apresentação e reflexão das diferentes problemáticas que o contexto geográfico envolvente irá suscitar. A primeira coisa que temos de referir sobre a Serra da Estrela, que é aquilo que é mais conhecido e aquilo que é mais banal, mas que é, na minha opinião, também o grande valor, um dos grandes valores, o primeiro valor da Serra da Estrela, é o ponto, a Serra da Estrela conter o ponto mais alto do território do Portugal continental. Nós muitas vezes não damos muito valor a esta questão dos pontos mais altos, esta questão do mais 1 metro, menos 1 metro, mas há uma frase escrita por Miguel Sousa Tavares no prefácio a um livro muito interessante que é o que se chama A Mais Alta Solidão, que trata da subida do João Garcia, o primeiro português a chegar ao Everest, e o Miguel Sousa Tavares diz: passo a passo, penosamente, ele caminha para o cume, para o seu sonho insano de Everest, 8.850 metros de altitude. Não faço ideia do que seja, não imagino o que possa sentir. Sei apenas que há de ser, algures física e emocionalmente, o lugar mais próximo dos deuses que os homens podem alcançar aqui na Terra. Isto acontece com o Everest, naturalmente, o ponto mais alto do globo. Acontece, se calhar, para os sul-americanos, para a Aconcagua, o ponto mais alto da América do Sul. E à escala do nosso pequeno retângulo, acontece com a Serra da Estrela. Ao fim e ao cabo, é o sítio que está mais próximo dos deuses aqui em Portugal. E se não fosse por mais razão nenhuma, a Serra da Estrela já ficava a valer a pena. A Serra da Estrela já tinha um significado particular. A Serra da Estrela já era, digamos assim, motivo para visita, motivo para estudo, motivo para cultura, motivo para leitura dos habitantes, pelo menos dos portugueses ou dos habitantes deste retângulozinho de Portugal continental. A Serra da Estrela localiza-se no extremo mais ocidental do sistema central ibérico, um dos mais relevantes sistemas montanhosos da Península Ibérica, e devido à sua relevância cultural e natural, encontra-se classificada como Parque Natural desde 1976, sendo mesmo uma das maiores áreas protegidas terrestres no país. A Serra da Estrela caracteriza-se não só pela sua riqueza em termos de geodiversidade, mas também ao nível da biodiversidade. Ao nível da biodiversidade podemos considerar mesmo que é uma das áreas protegidas mais ricas em espécies em Portugal e em habitats também. E podemos até mesmo referir a serra como constituindo uma encruzilhada ecológica, uma encruzilhada onde se encontram distintas regiões biogeográficas, mais a norte
temos a região eurosiberiana, onde se nota claramente uma maior influência do Atlântico, e mais a sul, uma região de influência climática mais quente e mais seca, correspondente ao Mediterrâneo. Portanto, é desta síntese de regiões biogeográficas que resulta também, e da altitude considerável, que resulta muito da riqueza em termos de biodiversidade da Serra da Estrela. Essa riqueza traduz-se na existência de um número muito significativo de plantas. A título de exemplo, podemos referir que aqui se encontram cerca de um quarto de todas as plantas existentes em Portugal, e também a nível da fauna. Na fauna, neste momento, estão inventariadas cerca de 3.000 espécies, a maioria das quais são invertebrados. Os invertebrados incluem, entre outros grupos, os insetos e os aracnídeos, e também, claro, um número muito relevante de vertebrados, em particular aves e mamíferos. Esta biodiversidade também está profundamente condicionada pela presença milenar do homem. A fixação do homem no território acontece há cerca de 7.000, 8.000 anos e desde logo a atividade humana foi modelando a paisagem e em muitos casos criando habitats seminaturais que são particularmente ricos em biodiversidade. Muitas destas paisagens seminaturais ou destas paisagens culturais da Serra da Estrela estão também profundamente condicionadas por uma atividade pastoril antiga e em que se destaca claramente os aspectos relacionados com a transumância e com a deslocação sazonal de gados, sobretudo ovelhas, entre as regiões mais baixas e as regiões e os prados de maior altitude da Serra da Estrela. Portanto, no contexto nacional, eu diria que a Serra da Estrela é uma montanha com características únicas, com habitats únicos, com espécies únicas e também com tradições muito, muito particulares que merecem claramente ser visitadas. Ler a montanha, na complexidade que ela contém, exige que temos uma abordagem interdisciplinar e, portanto, chamemos a nós a maior parte das ciências, desde a medicina, à geografia, à botânica, à mineralogia, à história e, escusado será dizer, à literatura. Quem frequenta os livros, e sobretudo quem gosta de ler romances e quem frequenta a literatura romanesca, sabe bem quanto o espaço é um elemento fundamental. As histórias desenrolam-se sempre num certo lugar, que mantém com as personagens uma relação privilegiada e que define, aliás, as personagens. Na nossa literatura é muito interessante analisar as relações com a montanha, entre a escrita e a montanha e, sobretudo, com a Serra da Estrela. Sendo Portugal uma terra de montanhas, e nós podemos orgulhar do nosso mais belo, de um dos mais belos maciços da Europa, é sobretudo em direção oposta, é sobretudo para o oceano, é sobretudo para o Atlântico que nós nos temos virado, e a literatura também. O nosso povo fugiu durante muito tempo, para não dizer desde sempre, desde há séculos, fugiu da montanha para ir descobrir outros mundos além mar, e o mar ocupa um lugar mais importante ainda. É um paradoxo atestado na nossa literatura portuguesa, relativamente parca em evocações e em descrições serranas. Como se nós não soubéssemos descobrir, ler, escrever a montanha, como se a desconhecêssemos, como se realmente ela nos fosse inacessível. E é verdade que, do ponto de vista científico, foi preciso esperar pelos finais do século XIX para que houvesse um conhecimento da Serra da Estrela, até então absolutamente desconhecida, antes da expedição científica de 1881. É verdade que nós não somos os únicos que se mostram injustos e ingratos em relação aos nossos comuns. É muito tardio o aparecimento da montanha na cena literária europeia.
Por exemplo, em França é preciso esperar pelo grande escritor Jean-Jacques Rousseau para que os Alpes tivessem, digamos, direito de cidadania no romance, e só no final do século XVIII, e por influência deste escritor, nasceu a noção, a ideia de alpinismo. Para falar da literatura e da literatura portuguesa, eu gostaria de apontar muito brevemente, três montanhas, isto é, três maneiras de abordar a montanha. A montanha envolta em véus de imaginação, rodeada de lendas e de superstições. É a dimensão fantástica da montanha, associada a imagens da natureza monstruosa, selvagem, quase sempre inóspita, sinistra, inculta, onde apenas vivem os demónios ou os deuses. O maciço e a cadeia montanhosa são dotados de nomes, vêm-se personificados, são monstros e titãs que representam as paixões humanas. Os glaciares são lugares de expiação, desérticos, sem nenhuma vegetação, assombrados por seres maléficos, por pastores feiticeiros, por exemplo. A montanha é muito mais maldita do que mágica, e nela ecoam vozes muito mais perturbadoras do que as sereias que enfeitiçam os marinheiros. O nosso escritor Fernando Namora, por exemplo, ao vislumbrar as alturas tormentosas da falésia de Monsanto, deixa-se arrastar para esta visão e diz-nos ter visto um dorso de monstro a crescer para nós até tomar conta de quase todo o céu. A segunda montanha inscreve no ser humano a necessidade de superação, digamos o sentido místico do ideal e do esforço. É a montanha transcendente, envolta em misticismo, como acontece hoje ainda nos Andes ou no Tibete, por exemplo. E basta citar o poeta Victor Segalen, fascinado pela religião tibetana, e que escreveu um poema inacabado, magnífico, chamado justamente Tibete. É desta montanha da superação que Nietzsche faz o lugar de origem do seu super-homem, Zaratustra, de que Thomas Mann se recordará no célebre romance A Montanha Mágica, que nós todos lemos, onde o herói descobre a vida superior das, como ele diz, gentes do alto. Não nos surpreende então que o romancista filósofo como Virgílio Ferreira adote estes tons, este acento nietzschiano para falar de uma realidade que lhe é muito familiar, pois que ele próprio nasceu no pé da serra. E permite-me ler uma passagem de Virgílio Ferreira. As minhas personagens perdem-se na cidade e vão depois reencontrar-se a si próprias no silêncio das serranias. Porquê a importância da montanha? Porque ela é a ascensão, é um lugar habitado por deuses, porque ela propicia ao homem a pergunta essencial da sua vida. Há sentido na Terra para a humanidade? A montanha tem uma subida e uma descida. Simbolicamente ela é a síntese dos contrários. De um lado, o homem frágil e insignificante. Do outro, a força misteriosa e superior. O sonho é a vontade que assiste ao homem de se transfigurar, de se transcender e subir tão alto como os próprios deuses. Não nos surpreende que Virgílio Ferreira fale um pouco como o filósofo Gaston Bachelard, desta espécie de psiquismo ascensional. Por outras palavras, a montanha tem aqui uma relação direta com a moral, ela é o próprio símbolo da vida moral, ela é elevação. Uma terceira e última dimensão inscreve-se na linha do que eu há pouco dizia de Jean-Jacques Rousseau, que deu a conhecer a montanha, os Alpes, por ela deambulava em passeios bucólicos e reflexivos. E com isso ele iniciou, digamos, um movimento de humanização da montanha. Basta citar uma passagem lírica de Miguel Torga que insiste na autenticidade dos bens que a serra nos oferece. E cito: alta, imensa, enigmática, a sua presença física é logo uma obsessão. Mas junta-se à perturbante realidade uma certeza mais viva, a de todas as verdades locais emanarem dela. Há rios na beira, descem da estrela. Há queijo na beira, faz-se na estrela. Há roupa na beira, tece-se na estrela. Há vento na beira, sopra-o a estrela.
Tudo se cria nela, tudo mergulha as raízes no seu largo e eterno seio. A energia elétrica na beira gera-se na estrela. Ela comanda, bafeja, castiga e redime. Se alguma coisa de verdadeiramente sério e monumental possui a beira, é justamente a serra. Somente a quem a passeia, a quem a namora de uma paixão presente e esforçada, abre o coração e os tesouros. Então, numa generosidade milionária, mostra tudo. Revela, sobretudo, recantos quase secretos de mulher. No termo deste brevíssimo périplo em tríptico, ao qual nós podíamos ter acrescentado muitos outros escritores, e vindo de Alexandre Herculano até Eduardo Lourenço, passando por Alçada Batista, Irene Lisboa, Eugênio de Andrade, Ferreira de Castro, nós compreendemos que a geografia literária da montanha, apesar dos inícios tardios que eu há pouco referi, tem já uma bela e longa história. É verdade que hoje a montanha, mantendo algo de sagrado, é muito menos percorrida pelos deuses antigos do que pelos montanhistas e atrai todos aqueles que querem, sobretudo, respirar um ar puro, expor-se às saudáveis influências do mineral, magnéticas do mineral, e reconciliar-se com uma natureza ainda largamente preservada. Se a montanha não é já hoje o domínio dos profetas ou dos deuses, ela permanece viva na literatura e é, doravante, o território democratizado de todos os que se preocupam com os benefícios psicológicos e físicos da altitude e com o futuro ecológico do homem e do planeta. Em plena montanha, a 1050 metros de altitude, chamada a aldeia mais alta, o Sabugueiro, fica a meio caminho do teto de Portugal, ponto mais alto da Serra da Estrela, a quase 2000 metros de altitude. A 2 passos da única estância de esqui do país, para cima, e a 11 quilómetros da sede do concelho, Ceia, para baixo. Com cerca de 450 habitantes, o Sabugueiro é hoje, em 2020, uma aldeia que vive essencialmente do turismo, com mais de 30 lojas comerciais, predominando produtos artesanais e 10 restaurantes que valorizam a gastronomia local. O alojamento local tem vindo em crescendo, e nota-se isso, quer pela recuperação de casas antigas no centro histórico, quer também pelo registro oficial efetuado pelos seus proprietários. Ao todo, contam-se no total do turismo de Portugal 30 unidades registadas, com um hotel de 4 estrelas, um hostel e depois vários alojamentos locais, num total de 465 dormidas legalizadas. O Sabugueiro é, por isso, uma extensa freguesia de todo o Parque Natural da Serra da Estrela e é uma aldeia conhecida pelos seus recursos naturais, entre eles as quedas d'água e também as paisagens que têm uma vegetação única. Precisamente pela sua localização, o Sabugueiro constitui um dos melhores pontos de partida para conhecer algumas das estruturas do aproveitamento hidroelétrico da Serra da Estrela, de que são exemplo as barragens do Lago Acho, do Val do Rocinho e Lagoa Comprida, que é o maior reservatório de água em toda a Serra. Embora o turismo e o comércio constituam as principais atividades económicas das suas gentes, os usos e costumes de antigamente marcam, ainda hoje, o ritmo da aldeia. Algumas das atividades são valorizadas através de eventos organizados no quadro da rede das aldeias de montanha. Outrora terra de centeio e de pastorícia, o Sabugueiro oferece também aos seus visitantes paisagens deslumbrantes e locais pitorescos com muitas curiosidades. É uma aldeia que tem sido, ao longo da sua história, um fenómeno de transformação e que
vai, por isso, às raízes da sua identidade, para como que se reinventar, como que arrancando pedras duras e toscas à montanha, como dizia o poeta, e dessa forma o homem de cada época do solteiro foi moldando a sua faina e procura também do seu sustento. Subtrair da montanha riqueza e sabedoria na adaptação aos tempos, nesse imenso potencial de natureza, como costumo dizer, natureza brava e fria. Agora, escutando o futuro, sobressai o anseio de resposta a estes novos tempos que vivemos, tempos exigentes, de segurança, de requinte, e também formas modulares que ao mesmo tempo sejam capazes de cruzar a tradição com a modernidade. E é esse o desafio que esta aldeia tem agora pela frente. Referir que o projeto, o plano de ação que estamos a operacionalizar no triênio que se iniciou em 2019 e que vai até 2021, agora com alguns ajustamentos, está muito direcionado para atrair visitantes, mas também para conter o despovoamento e revitalizar as comunidades locais, atrair e fixar novos residentes, investigadores, empreendedores e investidores, no sentido do desenvolvimento destes territórios, impulsionando assim novos negócios associados às características do território. E de que forma é que nós então conseguimos materializar todas estas ambições? Temos no âmbito do projeto da Rede das Aldeias de Montanha um plano de inovação e empreendedorismo, onde refiro, por exemplo, neste eixo o projeto cooperativo Cowork Aldeias de Montanha. Estamos a falar em espaços de trabalho que vamos criar em parceria com os municípios e com as juntas de freguesia em 3 aldeias de montanha da rede, numa fase inicial em Videmonte, Alvoco das Várzeas e Lapa dos Dinheiros, respectivamente, nos concelhos da Guarda, Oliveira do Hospital e também Ceia. Serão espaços inusitados, criativos, que têm como objetivo convidar freelancers, nómadas digitais, professores, investigadores, a poderem ter experiências de trabalho na aldeia. Não estamos a falar numa rede de alojamento, mas sim numa rede que pretende receber então pessoas que queiram ter experiências de trabalho. Estes locais têm características muito diferenciadoras, não só pelo facto de estarem inseridos na própria aldeia, mas também pelo facto de todo o mobiliário, todo o equipamento vai ter subjacente o conceito do quilómetro zero, ou seja, vamos tentar com que todo o mobiliário, todo o equipamento seja produzido pelas microempresas locais, pelos artesãos, mas também pelas comunidades. Por exemplo, a sinalética no espaço será bordada a ponto de cruz pelas comunidades locais. Depois temos também um outro projeto que se enquadra ainda neste eixo do plano de inovação e empreendedorismo, que é, partindo de um conceito de turismo solidário, nós estamos a operacionalizar uma plataforma que tem como objetivo fazer, digamos, como match entre os projetos das aldeias, ou seja, um projeto, por exemplo, promovido por uma coletividade, por uma associação dos amigos de uma determinada aldeia, que tem um projeto, imagine-se, de recuperar um espaço para uma residência artística e levá-lo a um mercado potencial que o pode apoiar. E, portanto, esta será uma plataforma digital que liga projetos nas aldeias de montanha que precisam de apoio financeiro ou material a pessoas interessadas em contribuir, sempre no âmbito da responsabilidade social. Entendemos que esta também será uma plataforma muito interessante para ativar a diáspora. Muitas das vezes estas aldeias têm uma diáspora enormíssima que quer apoiar e ajudar e quer estar presente na aldeia. E muitas vezes não existe a forma como apoiar. Portanto, esta plataforma terá aqui mais uma vez este match. Toda a plataforma estará desenhada para qualquer momento nós sabemos qual é o projeto que vamos apoiar,
qual é o nível de apoio que precisa, qual o ponto de situação dos apoios que o projeto já recebeu. É um projeto que pretendemos implementar, se tudo correr bem, durante o próximo ano, por forma a poder estar implementado no início do ano. A plataforma tem um nome muito interessante, que é O Lugar. Depois, referir que, enquadrado também no Plano de Inovação e Empreendedorismo, nós temos também esta lógica da aldeia-escola. E o que é que se pretende? A aldeia-escola será muito transversal, quer ao plano de animação, quer ao plano de inovação e empreendedorismo. Aproveitar todos os momentos que temos nas aldeias, quer seja através dos espaços cooperativa, cowork, aldeias de montanha, ou através do plano de animação, para ensinar algo, para que quem visita as aldeias tenha de lá, consiga extrair conhecimento, mas que também o possa deixar. E depois referir que temos o plano de animação. Este, efetivamente, foi durante os últimos anos o único foco em que trabalhamos. O instrumento financeiro que tivemos disponível era exclusivamente para o plano de animação e, portanto, estes têm já um grau de maturidade diferente. Aqui o que estamos a fazer é a estruturação de um plano de animação que vai de janeiro a dezembro, que pretende mostrar a todos os turistas, aos visitantes, experiências autênticas e genuínas, sempre em contacto com as comunidades locais. Por exemplo, o Festival do Pão em Videmonte, ou o Festival da Lã nos 30, ou a Aldeia Natal na Aldeia de Cabeça, etc. Portanto, estamos a falar em atividades muito entroncadas na identidade das aldeias, envolvendo sempre as comunidades locais. Portanto, entendemos que esta é a forma, efetivamente, de conseguirmos meter também a tradição e a identidade ao serviço das comunidades, mas também dos turistas. E depois, referir que no âmbito do projeto temos, e que é transversal a todas estas ações, o plano de comunicação. É um plano de comunicação e marketing territorial desenvolvido numa lógica de rede territorial alargada, envolvendo todas as aldeias, e a estratégia de comunicação deste projeto está muito centrada em transformar estes produtos e ofertas informais em produtos e ofertas de especialidade. Diria mesmo produtos de luxo, ou seja, emergir num mundo à parte, um mundo que raramente se encontra, precioso e mais puro, e que está cá em cima, na montanha, potenciando assim um ciclo virtuoso de criação de rendimento e de emprego local. Sobre a Serra da Estrela, nós podemos sintetizar em termos de geografia física, em termos de natureza, 3 questões fundamentais. Uma questão que tem a ver com as rochas que constituem a serra, outra questão que tem a ver com a tectónica que afetou a serra e outra questão que tem a ver com os processos erosivos que dão a escultura final a esta serra. Do ponto de vista da tectónica, a Serra da Estrela corresponde a um grande bloco soerguido entre uma série de blocos. Portanto, há uma espécie de uma escadaria tectónica da torre para a ceia ou da torre para a covilhã, portanto, com o bloco da torre mais levantado. Este bloco da torre manifesta uma platitude forte no seu cimo, que é um testemunho de uma grande superfície de erosão que nós tínhamos, que se foi formando durante todo o Mesozoico e durante parte significativa do Cenozoico, portanto, na região central de Portugal. E, portanto, quando na chamada orogenia alpina se fez a ligação, ou se fez, digamos assim, o confronto da placa euroasiática, neste caso da placa europeia, propriamente dito, com a placa africana, que tendeu a fechar progressivamente o Mediterrâneo, que soergueu os Alpes, soergueu-se também a Serra da Estrela. Depois há uma questão também fundamental que tem a ver com a litologia. A Serra da Estrela não está sozinha, ou melhor, este bloco levantado do ponto de vista tectónico por falhas da direção sensivelmente nordeste-sudoeste, não é apenas a Serra da Estrela, é a Serra da Estrela, é a Serra do Açor, é a Serra da Lousã e eventualmente depois até se prolonga por outras serras na orla mesoceenozoica, por serras calcárias, etc. Esta estrutura
dá origem a serras mais elevadas, nos sítios onde as rochas são mais resistentes à erosão, os granitos, e dá normalmente relevos menos elevados e de contornos muito mais suaves, quando a rocha predominante são os xistos que encaixam estes granitos. Por isso a Serra da Estrela é diferente da Serra do Açor e da Serra da Lousã. Por isso a Serra da Estrela é mais elevada, é mais agreste, é mais rendilhada na sua morfologia e, portanto, é mais interessante do ponto de vista geomorfológico. Terceiro ponto, muito interessante, os processos. As formas de relevo resultam fundamentalmente de dois jogos de forças. As forças da chamada geodinâmica interna, as rochas e o modo como elas se levantam, o modo como elas se dobram, o modo como elas se partem, e os processos erosivos que atuam sobre essas mesmas rochas. Processos erosivos que decorrem do clima, que decorrem da chuva, que decorrem da vegetação, que decorrem da própria atividade humana, etc., etc., e que vão modificando esta morfologia. E no caso da Serra da Estrela, nós temos uma particularidade que resulta um pouco da altitude dos 2.000 metros, quase 2.000 metros, dos 1.993 metros de altitude se atingem no seu ponto mais alto, na torre. Temos que, por imperativo de alterações climáticas que têm acontecido de forma mais ou menos regular e mais ou menos cíclica ao longo do tempo geológico, nós temos que, durante o último período frio do Quaternário, se quisermos, durante os últimos 100.000 anos, a Serra da Estrela foi afetada por uma grande glaciação. Já teria sido afetada por outras, mas as outras talvez não tenham sido tão importantes, e as marcas que hoje restam no cimo da Serra da Estrela têm essencialmente a ver com esta última glaciação, uma glaciação que foi responsável pela acumulação de gelo numa espessura de cerca de 60, 80, 100 metros na parte central do planalto da Serra da Estrela, do planalto central, e depois, a partir desse planalto de gelo, haveria pequenas línguas glaciares que se aproveitavam ou que exploravam vales anteriormente escavados por ação dos rios, e hoje também escavados por ação dos rios, mas que durante esse período corresponderam a línguas glaciares. A mais importante é a língua glaciar do Zézer, do Val do Zézer, que é famosa hoje na Serra da Estrela, mas além da do Zézer, tínhamos a da Alforfa em direção a Unhais, a do Covão do Urso, a do Covão Grande, a da Loriga, a do Alvoco, a da Estrela. Portanto, seriam pelo menos 7 línguas que faziam assim uma espécie de estrela também ao lado deste grande glaciar de Planalto, por onde se escoaria o gelo. E, portanto, estes 3 fatores são 3 fatores fundamentais naquilo que é a morfologia da serra e naquilo que é, digamos, depois, o seu valor geopatrimonial e naquilo que são, digamos, os principais elementos do chamado Geoparque Estrela. Eu tenho aqui, estou a passar alguns mapas que mostram a extensão e até a própria assimetria desta glaciação. Foi uma glaciação relativamente assimétrica, portanto, os ventos na altura não seriam muito diferentes dos ventos atuais, e, portanto, aquilo que acontecia é que esta glaciação fica assimétrica, com muito mais extensão para norte do que para sul, porque as vertentes a norte recebiam menos sol e, portanto, o gelo derretia menos do que as vertentes voltadas a sul, e com uma assimetria que favorecia a acumulação de gelo a leste, porque os ventos eram essencialmente do oeste e empurravam, digamos, o gelo e a neve e o gelo para leste. E, portanto, digamos, há aqui uma dupla assimetria que faz com que, de facto, a língua glaciar mais extensa, a língua glaciar mais espetacular, a língua glaciar que ficou mais marcada na paisagem, seja a do Val do Zézer. Por 2 razões. Por essas, portanto, ficar para norte e ficar para leste, e também porque o Val do Zézer acompanha uma grande falha, uma grande fratura na crosta terrestre, que vem desde Bragança e que vai até Unhais da Serra, e que aqui materializa exatamente o Val do Zézer e o Val da Alforfa, que é o seu prolongamento para sul. Há várias formas, há várias imagens muito interessantes destas manifestações glaciares, a começar por estes vales, por algumas moreias e por blocos que estão associados a estas moreias, como é o caso do Poio do Judeu, pelas lagoas que traduzem, digamos, o trabalho de escavamento sobre glaciar e, portanto, esta espécie de
covões que são vulgares na Serra da Estrela são normalmente as marcas dessa deslocação glaciar e até mesmo os espaços que, próximo do gelo, ficavam de fora, os chamados nunataks, como é o caso dos cântaros, do cântaro raso, do cântaro magro, do cântaro gordo, que não são mais do que pequenos pedaços de granito que ficavam, porque eram mais altos, ficavam fora. Os granitos são rochas muito particulares, muito diversas, há muitas formas muito interessantes, algumas que são icónicas na morfologia da Serra da Estrela, nomeadamente a cabeça da velha e a cabeça do velho. E num dos guias da Serra da Estrela, escrito no final do século passado, 1998, sobre a cabeça da velha está escrito: escultura ciclópica que o tempo abriu na rocha viva, de configuração estranha a que não falta o ar de velha escarninha. Isto é quase poesia em torno de rochas. Hoje, já no século XXI, já em tempos de geoparques, em tempos de geopatrimónio, em termos de geoturismo, em tempos de muito maior ligação, o cabeça da velha aparece referenciado como bloco granítico antropomórfico. Uma coisa muito mais seca, muito menos poética, muito menos interessante. Mas pronto, temos estes dois exemplos, depois poder-se-iam dar outros exemplos. O facto da Serra da Estrela estar ou ir até aos 1993 metros faz com que o clima seja um clima particular. Uma das questões que tem a ver com o clima está muito bem marcada, por exemplo, no clima da Guarda. No clima da Guarda, que é um clima que é tido por tão bom, um ar tão rarefeito e tão despoluído, que há uns anos atrás, penso que algumas pessoas se lembrarão, houve até uma campanha publicitária, entre aspas, no sentido não propriamente de vender o ar da Guarda, porque é difícil de vender, mas havia potinhos com ar da Guarda com a indicação de que ar puro da Guarda era aquilo que estava nos boiões e que se vendia simbolicamente para fora para dar de facto essa ideia da qualidade do ar de montanha. Mas nem tudo são flores, nem tudo são joias, nem tudo é bom no clima de montanha. De facto há uma rarefação do ar, de facto há uma tendência para uma pureza do ar, mas as temperaturas baixam. As temperaturas baixam muito, pode haver neve. O facto de estarmos mais alto leva a que o vento seja muito mais intenso e no cimo da Serra da Estrela o vento pode ser extremamente vigoroso e pode inclusivamente configurar situações de risco natural para as pessoas, para os animais, para as estruturas. Nevoeiros. Os nevoeiros são, porventura, uma das razões que faz com que mais gente se perca, às vezes a fazer caminhadas, a fazer percursos dentro da serra e de repente cai um nevoeiro, etc. Tempestades. E, portanto, há um conjunto enorme de situações que fazem com que o clima destas situações de montanha não seja particularmente atrativo. No entanto, se ele hoje não tem, digamos, essa atração, teve-o durante grande parte do século XX e particularmente naquilo que diz respeito ao tratamento e eventualmente à cura de uma das doenças, que foi uma das doenças terríveis do século XX, foi a tuberculose. Houve, de facto, nas Espanhas da Saúde, a funcionar entre 1944 e 1970 o Sanatório dos Ferroviários, que tinha a ver exatamente com este clima, com este ar, com este vigor, digamos assim, do clima de montanha e que tinha a ver exatamente com duas coisas. Por um lado, com a rarefação do ar, mas que tinha a ver também com o facto de ser um ar, em regra, relativamente seco, porque como ficava na vertente oposta ao vento, ou na vertente, neste caso, sudeste, portanto, o ar chegava já relativamente seco e portanto, as condições eram mais favoráveis para o desenvolvimento, para o tratamento deste tipo de doenças. E, portanto, este é um elemento também importante a ter em conta quando se fala da Serra da Estrela. Quando falamos de Serra da Estrela, falamos da Serra da Estrela, falamos da neve, falamos do turismo, mas falamos do queijo da Serra da Estrela. O melhor queijo de Portugal, quiçá, do mundo, mas eu também não conheço assim tanto muito quanto isso, portanto posso só dizer de Portugal. Portanto, este queijo está associado, naturalmente, à pastorícia e uma das atividades humanas tradicionais. E há um fenómeno, que é um fenómeno relativamente comum no Mediterrâneo, que é o fenómeno da transumância. A transumância é um fenómeno que aconteceu em Portugal, que acontece ainda hoje, embora hoje mais com caráter folclórico, antropológico, propriamente com caráter efetivo, em Espanha, em França, na Itália, etc. E também no Atlas
em Marrocos, etc. E, portanto, é um fenómeno mediterrâneo que tem a ver um pouco com o contraste bem vincado entre as duas estações. E, portanto, esta transumância que deixou de se fazer nos anos 60 está hoje muito marcada na Serra, através de canadas, através de cabanas de pastores, através de fontenários na parte baixa da Serra, com aquelas fontes baixas onde o gado podia beber, mas está também muito materializada ou muito representada através de património material, da gastronomia, da música e de outros fatores que são fatores relativamente interessantes e que depois, todos combinados, acabam por dar origem ao geopatrimónio da Serra e ao geoparque da Serra da Estrela. Normalmente, a maior parte dos elementos deste geopatrimónio tem a ver com a glaciação, como eu vos falei, portanto, ou seja, formas de desgaste, como os vales, como as formas de subescavamento que deram origem às lagoas, mas também formas de acumulação, portanto, tudo isto fazendo parte deste esquema. Há também muitas coisas ligadas ao património fluvial, aos rios, ao Rio Mondego particularmente, e ligados à morfologia granítica. Portanto, pedras bolideiras, tores, rochedos de cogumelo, etc, etc. E tudo isto levou os autarcas e as forças vivas, etc., a tentar criar um geoparque nesta região. E, naturalmente, isto permite que a serra, através das rochas, através do relevo, através da água, através do ar, permite, de facto, uma fonte de conhecimento e é um fator importante de viagem, de turismo, de transmissão cultural. Ao fim e ao cabo, nós, particularmente com este património e com a criação e desenvolvimento do Geoparque, acabamos por ter, ou permitir, ou fazer, ou criar uma leitura cultural das geociências, da geografia, da geologia, da antropologia. Portanto, uma leitura cultural destes fenómenos da natureza. E isso é muito interessante nos tempos que correm, porque no meu entendimento, uma das maneiras de promover, uma das maneiras de estender, uma das maneiras de desenvolver o tal conceito de desenvolvimento sustentável de que hoje muito se fala, mas que as pessoas só querem que seja durável e não propriamente que seja sustentável. E, portanto, esta articulação entre natureza e sociedade através destes meios, eu penso que é extremamente importante e que é um caminho que vai levar ao desenvolvimento económico também da Serra da Estrela. Curiosamente, a Serra da Estrela, apesar de ser conhecida por todos, quanto mais não seja pela sua dimensão e por aquilo que ela representa em Portugal, é um facto que muitas vezes é esquecida em relação ao lazer e à saúde. O primeiro aspecto que queria realçar é exatamente do clima de altitude, ou da diversidade que o clima de altitude permite. A Serra da Estrela, em particular, permite perceber que temos, consoante a altitude a que estejamos na Serra, ter ambientes muito diferentes, quer em relação à qualidade de ar, quer em relação à própria oxigenação e àquilo que pode traduzir de benefício em relação à funcionalidade do sistema hematológico, inclusivamente a parte imunológica, mas também perceber que essa altitude tem uma alteração, ou permite uma alteração muito significativa em relação aos conteúdos dos próprios micro-organismos que habitam essas altitudes. É, por exemplo, claramente conhecido que em relação às pessoas que sofrem de alergias, por exemplo, até os asmáticos, à medida que se sobem a altitude, vai diminuindo a quantidade de ácaros e, por exemplo, essas pessoas terem um benefício nítido meramente pelo clima da altitude. Mas também porque depois uma serra, e particularmente a Serra da Estrela, permite ter várias vertentes e, portanto, essas vertentes, umas serem mais abrigadas, outras mais expostas aos ventos e, por exemplo, a deposição das poeiras ser completamente diferente de uma vertente abrigada ou exposta. Também clima diferente em temperatura, precisamente por exposição maior ou menor à parte solar, o que quer dizer que temos mais uma diversidade que pode ser muito interessante no conceito de saúde e de aproveitarmos numa viagem ou numa estadia, propiciar não só o lazer, mas também os benefícios em relação à saúde.
Um outro aspecto curioso do clima de altitude, e particularmente da Serra da Estrela, é o facto de a própria vegetação também ser diferente e, portanto, sendo diferente, ela própria cria condicionalismos que podem ser favoráveis à saúde. Inclusive, e mais uma vez, em relação, por exemplo, à parte alérgica, muito claramente a polinização. Portanto, a quantidade de pólenes que possam existir no ambiente são muito diferentes em clima de altitude, onde habitualmente a exuberância de plantas que existem e árvores que existem na planície não existem nesses climas de altitude. Muitas vezes nós não valorizamos, tanto quanto devíamos, o facto de apenas numa serra nós podermos ter uma grande diversidade paisagística. E isso é extremamente importante. Todos nós percebemos que aquilo que seja monotonia na vida e, portanto, uma paisagem monótona é uma coisa que pode ser inicialmente muito interessante, mas passado algum tempo, pela sua monotonia, não nos estimula, não cria uma mais-valia na nossa vida e na nossa saúde. Pelo contrário, a diversidade paisagística que podemos encontrar numa serra, e particularmente na Serra da Estrela, pode ser extremamente importante. No fundo, em cada dia, em cada momento, nós podemos escolher praticamente aquilo que nos poderá dar mais prazer e aproveitarmos dessa paisagem. Se estivermos numa planície, seguramente que não o podemos fazer. Por muito que nos viremos, podemos dar uma rotação de 360 graus que vamos ter quase sempre a mesma coisa à volta. Portanto, isso é extremamente importante. E, finalmente, não queria deixar de falar de uma coisa que já não é totalmente natural, mas que ao fim e ao cabo advém das situações, digamos, naturais que propiciam uma serra como a Serra da Estrela, é o facto de todos nós conhecermos que este tipo de ambiente foi propício, em tempos passados, ao desenvolvimento de sanatórios particularmente destinados a doenças difíceis de curar pelos métodos tidos na altura como os possíveis para a medicina, nomeadamente os sanatórios em relação à tuberculose. Isso é um facto que mostra claramente que o clima da serra, o clima da altitude, o clima com uma qualidade de ar diferente daquele que podemos encontrar numa planície é bastante útil quando queremos ter mais defesas, quando queremos ter mais capacidade de nos defendermos contra a doença. E, finalmente, outro aspecto também não natural, mas que foi, digamos, um aproveitamento das situações naturais, é o termalismo. O termalismo constitui cada vez mais na nossa vida uma possibilidade muito interessante de complementarmos aquilo que possa ser a intervenção da natureza na melhoria da nossa saúde. Isto porque o termalismo associa claramente, e no caso, por exemplo, da Serra da Estrela, em relação a manteigas, esse termalismo associa várias coisas, o lazer, a priori, tudo aquilo que propicia de bem-estar, de mudança do cotidiano da vida e ainda por cima aproveitando a qualidade do ar e a qualidade das águas. É algo que, mais uma vez, se deve realçar num ambiente muito particular como o ambiente da Serra da Estrela, podemos ter mananciais aquíferos cuja qualidade possa ser extremamente interessante em relação à nossa saúde, quer no conceito de bem-estar geral, quer no conceito mesmo de terapêuticas muito particulares, que podem ser dirigidas, por exemplo, às vias respiratórias, à pele, ao sistema musculoesquelético, etc. Por isso, e em síntese, a serra praticamente dá-nos tudo dentro da diversidade das suas componentes naturais, ar, solo, vegetação, diversidade paisagística, mas ainda também a possibilidade de mercê de fatores complementares, como seja o termalismo, como seja situações de particular envolvimento de lazer, nós termos uma melhoria das nossas condições de saúde. Os primeiros tiares criaram-se em já difusos e incontáveis dias para a lã que produziam os rebanhos dos Hermínios. O homem trabalhava então no seu tugúrio,
erguido nas faldas ou a meio da serra. No inverno, quando os zagais se retiravam das soledades alpestres, os lobos desciam também e vinham rondar, famintos, a porta fechada do homem. A solidão enchia-se dos seus uivos e a neve refletia a sua temerosa sombra. A serra, porque só a pé ou a cavalo a podiam vencer, parecia incomensurável, muito maior do que era, e de todos os seus recantos, de todos os seus picos, e que brotavam superstições e lendas, histórias que os pegureiros contavam ao lume, a encher de terror as noites infindas. Ferreira de Castro, 1947. A lã e a neve. Portanto, a Covilhã, nesta localização, era um ponto privilegiado de passagem das rotas de transumância, o que potenciou uma série de atividades, como a tosquia, a venda de lã, e que são o início de um processo que é longo e complexo e que, no fundo, alavancou o desenvolvimento de muitos saberes e fazeres de transformação desta matéria-prima, desta fibra, a lã, e que permitiram desenvolver toda uma indústria com base nesta cultura laneira. Mas, para além da matéria-prima lã, a montanha foi também pródiga no abastecimento de outros recursos, nomeadamente a água, que é um recurso essencial ao desenvolvimento da indústria, pois era necessária para diversas operações, desde logo a lavagem da lã, mas o pisoamento, o tingimento, e depois foi também uma fonte de energia, e uma energia limpa e barata, fornecida pelas rodas hidráulicas que existiam e que se multiplicaram por toda a região e por toda a Serra da Estrela. E, portanto, estas condicionantes geográficas foram essenciais e permitiram uma longa tradição de transformação da lã e permitiram-no num território muito vasto aqui em toda a Serra da Estrela e, portanto, desenvolveram-se diversos centros laneiros. De facto, no final do século XIX, em 1881, o inquérito industrial identificava a Covilhã como uma das únicas 3 cidades portuguesas verdadeiramente industriais, a par de Guimarães e do Porto. E, portanto, a Covilhã desenvolveu-se muito e o tecido urbano da cidade foi muito marcado pelo desenvolvimento provocado pela indústria de lanifícios. O tecido urbano estendia-se entre 2 ribeiras, a Ribeira da Carpinteira, mais a norte, e a Ribeira da Goldra, mais a sul, e as operações industriais acabavam por se localizar tirando partido deste recurso. As operações que precisavam de água, como a lavagem, o pisoamento, o tingimento, a ultimação, localizavam-se preferencialmente junto e ao longo das ribeiras. E as operações que não precisavam de água, como a tecelagem, localizavam-se mais no centro da cidade. E muita toponomia da cidade registra hoje em dia este desenvolvimento urbano relacionado e potenciado por uma especialização e transformação industrial da lã. E, portanto, a lã aqui disponível por condicionantes geográficas favoráveis à sua produção foi o motor do desenvolvimento de grande aprendizagem que permitiu o desenvolvimento de uma indústria muito especializada e muito dinâmica. A lã, como matéria-prima, tem origens diversas, desde logo depende da raça do animal que a produz, da ovelha que a produz,
e, nomeadamente, as lãs marinas espanholas eram particularmente apreciadas pela sua finura. As ovelhas autóctones aqui da Serra da Estrela e da região da Beira Interior eram boas e são boas ovelhas leiteiras, cujo leite é muito célebre por permitir produzir o famoso queijo da Serra da Estrela, mas produziam lãs mais grossas e, portanto, também esta característica morfológica da lã, a finura, permitiu uma especialização dos processos e dos produtos fabricados, industriais. A indústria de lanifícios aqui na região da Serra da Estrela faz assim também um mapeamento desta biodiversidade existente, porque se ajustou e se especializou à morfologia singular de cada tipo de lã. Por exemplo, a guarda, nos meios, nos 30, especializou-se mais no trabalho de lãs autóctones e lãs mais grossas. Portanto, produzia, por exemplo, tapetes. Na Covilhã, a produção local de lã não era suficiente para as necessidades industriais, pelo que vinha muita lã espanhola do lavadouro de lãs de Malpartida de Cáceres, onde está hoje sediado o Museu Vostel, que é, nomeadamente, nosso parceiro do Museu de Lanifícios, na rota da lã translana. Muitas características e propriedades da lã que acabam por ser valorizadas e trabalhadas de forma muito especializada pelo processo industrial de lanifícios, de forma a obter tecidos com características únicas. Uma das características singulares da lã é ter uma superfície com escamas que a faz feltrar, e essa característica morfológica tem sido muito explorada por artistas através das técnicas de feltragem. Portanto, a matéria-prima de lã é uma matéria-prima desafiante para artistas dos dias de hoje e artesãos, mas industrialmente também há operações de feltrar, de enfortir os tecidos, nomeadamente os batanos, que são operações especializadas no trabalho dos artigos de lanifícios, dos tecidos de lanifícios. Outra característica morfológica da lã, singular, é a lã ser frisada ou ondulada ou mais direita, mas o ser frisada incute à lã um potencial de isolamento térmico e também acústico muito grande, porque no fundo é o ar que fica entre as fibras de lã que é isolante e não tanto a matéria lã. Mas, portanto, esta morfologia singular permite obter tecidos muito diversos, tanto tecidos para inverno, quentes, como tecidos para verão, frescos, e industrialmente existem tecnologias que trabalham e enaltecem e levam ao limite a manipulação da fibra de lã, tentando precisamente trabalhar estas características, valorizando ao máximo este potencial de isolamento térmico. Voltar à aldeia, à terra onde foi. Mas é impossível, porque não é voltar apenas às casas e ruas, mas às pessoas que aí foram e já não são. Olhar-me-iam assim a olhos estranhos e surpresos. Quem é? E eu não saberia dizer-lhes quem sou. Resta repetir a memória e evocação do espaço em que fui e das pessoas em que se integravam nele e eram a sua necessidade, como de todos os espaços habitáveis. E o passar das estações, desde as invernias glaciais aos calores do verão, ao outono das tardes que esmorecem. Voltar à imobilidade da montanha desde a criação do mundo. A sua mudez na eternidade, à infinidade dos séculos que choram no seu peso e imensidão. Voltar à aldeia.
nunca mais. Ainda que voltasse.